Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre dilatação térmica, capítulo 04, da página 44 do livro de vocês, certo? Então, nessa dilatação térmica, nós observamos que os corpos, ao receber temperatura, ou seja, ao fazer variar a sua temperatura, eles se dilatam, ou expande ou comprime. O que quer dizer isso? Se a temperatura aumenta, então ele vai expandir, ele vai aumentar. Se a temperatura diminui, ele vai comprimir, ou seja, ele vai diminuir. Diminuir quem? As suas dimensões. Se nós estamos falando da dilatação linear, então ele vai aumentar, quando aumenta a temperatura, seu comprimento. Quando nós estivermos falando de uma dilatação superficial, ele vai aumentar, quando aumenta a temperatura, sua área, ou seja, comprimento e largura, tá certo? E quando nós falamos de uma dilatação volumétrica, ele vai aumentar com o aumento da temperatura seu volume. Então, nós temos três tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica, tá certo? Bom, vejamos, ó. A dilatação térmica dos sólidos ocorre quando um corpo tem sua temperatura aumentada. Assim, o grau de agitação de suas moléculas também aumenta, aumentando também a temperatura e, consequentemente, variando suas dimensões. Que dimensões são essas? Comprimento, largura e altura, tá certo? Bom, a dilatação térmica é um fenômeno físico decorrente do aumento de temperatura de um corpo. Então, falar em dilatação térmica é falar que você tem que variar a temperatura do corpo. Então, variou a temperatura do corpo, lógico, esse corpo vai sofrer uma dilatação térmica, tá bom? Então, existe três tipos de dilatação dos sólidos. É a linear, dilatação linear, é aquela que ocorre no comprimento do corpo. Dilatação superficial, é aquela que ocorre na área do corpo, ou seja, comprimento e largura. Dilatação volumétrica ocorre no volume do corpo, ou seja, comprimento, largura e altura, tá certo? Então, vamos especificar cada uma. Hoje, dá para a gente trabalhar dilatação linear e superficial, tá bom? Estão ouvindo direitinho? Muito bem. Então, dilatação linear. Quando ocorre uma variação no comprimento do corpo, ou seja, certo? Ocorre apenas em uma dimensão. Por isso que a gente chama linear, que é uma dimensão. Então, que dimensão é essa? O comprimento. Aí vejamos, ó. Um fio de certo material é aquecido de 10 graus Celsius, ou seja, isso é a temperatura inicial para 50 graus Celsius, ou seja, temperatura final. Então, houve uma variação na temperatura, saiu de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Consequentemente, tem que haver uma modificação no comprimento. Então, o comprimento inicial do corpo era 2 metros. E passa para um comprimento 2,03 metros. Ou seja, o comprimento dele aumentou. Então, o fio sofreu uma dilatação linear. Que dilatação é essa? Para calcular a dilatação, a gente calcula o ΔL. ΔL significa dilatação linear sofrida pelo corpo, ou seja, dilatação linear.
Então, como é que eu faço? Comprimento final menos o comprimento inicial. Para esse caso aqui. Então, comprimento final, 2,03. Comprimento inicial, 2. Subtraindo, deu 0,03 metros. Então, esse valor aqui corresponde à dilatação sofrida pelo corpo. Então, a dilatação sofrida foi 0,03 metros. Mas aí eu dei o comprimento inicial e o comprimento final. Tá certo? Todo mundo entendeu? Para saber o que é dilatação. Bom, continuando. A dilatação depende de 3 fatores, tá certo? Então, para a gente calcular a dilatação sofrida por um corpo, nós temos que levar em consideração 3 fatores. Eu enumerei esses fatores aí. Primeiro fator, no caso, AI, né? Do material que constitui o corpo. Ou seja, a dilatação depende do material. Todo material tem seu coeficiente de dilatação linear. Ou seja, cada material existe seu próprio coeficiente de dilatação. Esse coeficiente é representado pela letra grega alfa, tá certo? Ou seja, quando nós falarmos em dilatação linear, o coeficiente do material vai ser representado por uma letra alfa. Tá certo? Bom, ele também depende das dimensões iniciais do corpo, ou seja, do comprimento inicial, LO, representado LO. Então, quando a gente vê a letra LO, significa dizer que é o comprimento inicial. Bom, e a dilatação depende também da variação de temperatura, ou seja, o ΔT, que é temperatura final menos a temperatura inicial. Então, para nós falarmos em dilatação, se nós aumentarmos o comprimento do corpo, a dilatação aumenta. Se nós aumentarmos a temperatura, a dilatação aumenta. Então, a dilatação ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial do corpo e também ela é diretamente proporcional à variação na temperatura. Certo? Ora, para calcular a dilatação linear, nós utilizamos uma fórmula simples de proporcionalidade, que é ΔL é igual a LO vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear de cada corpo, vezes a variação de temperatura. Essa fórmulazinha simples aí é para que a gente utilize para calcular a dilatação sofrida do corpo. Então, repetindo, ΔL significa dilatação sofrida ou simplesmente dilatação linear. O LO, o que é que significa? Comprimento inicial do corpo. O alfa representa o coeficiente de dilatação linear. E o ΔT significa variação de temperatura. Tá bom? Muito bem. Então, vamos tratar essa formulazinha numa questão, acho que fica bem mais fácil de entender. Então, primeiro exemplo. Um fio tem 5 metros de comprimento, quando a temperatura é 10 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação linear 2 vezes 10 elevado a menos 4, C elevado a menos 1. O que quer dizer isso? Graus Celsius elevado a menos 1. Tá certo? Qual
a dilatação sofrida pelo fio quando a temperatura for de 50 graus Celsius. Aqui faltou o grau Celsius. Bom, então, pessoal, temos que tirar os dados da questão. Quais são os dados? Primeiro, comprimento inicial do corpo. Tá certo? Então, na hora que eu for observar, o comprimento é 5 metros. Vou ter aqui. Temperatura inicial, 10 graus Celsius. Colocado. Temperatura final, foi 50 graus Celsius. Aqui. E o coeficiente de dilatação linear, representado pela letra alfa. Então, aplicando a fórmula, nós temos ΔL igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Então, substituindo os valores. Quanto vale o comprimento? 5. Ah, professor, eu botei 5,0. Tanto faz. Então, eu vou usar só o 5. Vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 2, ó, vezes 10 a menos 4. Ó, vou colocar aqui, coeficiente de dilatação linear. Às vezes, variação da temperatura. Então, a temperatura saiu de 10 para 50. Então, é 50 menos 10. Então, eu vou ter 5 vezes 2 vezes 10 a menos 4, vezes 50 menos 10 vai dar 40. Pronto. Então, qual é a maneira mais simples da gente fazer? A gente multiplica os números. Quem são os números? 5 vezes 2 vezes 40. Correto? E depois, olha a questão da potência. Então, eu vou fazer 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 40 vai dar 400. Repetindo. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4 é 40, com mais um zero, 400. Aí, vezes 10 elevado a menos 4. Pronto. Então, o que é que nós vamos trabalhar agora? Com potência de base 10. A gente aprende isso lá no ensino fundamental. Então, o que é que eu faço? Potência de base 10 diz o seguinte: se o expoente é positivo, eu acrescento zero. Se o expoente é negativo, eu vou voltar a vírgula quantas casas tiver. Veja, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou botar desse jeito. Isso é a mesma coisa que 400. Esses zeros antes aqui não vai interferir em nada. Então, qual expoente que eu tenho aqui? Menos 4. Então, eu vou voltar a vírgula 4 casas. Então, eu vou fazendo 1, 2, 3, 4. Vai ficar a vírgula aqui, ó. Tá vendo? Esse zero anterior pode ser eliminado. Então, o valor ficou 0,04 metros. Ah, professor, isso é a mesma coisa que eu botar 0,04 metros. Mesma coisa. Alguma dúvida, pessoal?
Pode perguntar, se tiver dúvida aí. Posso repetir. Vejamos lá. Aplicando a fórmula, dilatação linear. Então, ΔL significa dilatação sofrida. LO, comprimento inicial. Alfa, coeficiente, dilatação linear. ΔT, variação na temperatura. Então, o que acontece? Deixa eu botar aqui, aumentar. Ó, então eu tenho o quê? O 5 representa o comprimento inicial, LO. Coloquei. Vezes. O alfa é representado por 2 vezes 10 a menos 4. Coloquei. Vezes. Variação da temperatura seria 50 menos 10. Correto? Porque passou da temperatura final menos a temperatura inicial. Passou de 10 para 50. Bom, foi o que eu fiz. Eu vou colocar 5. Coloquei o 2 vezes 10 a menos 4. 50 menos 10 deu 40. Pronto. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Multiplicar os números e repetir a potência de base 10. Então, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 40 vai dar 400. Aí, repetir a potência de base 10. 10 elevado a menos 4. Esse expoente menos 4 significa dizer que eu vou ter que voltar a vírgula aqui 4 casas. Ora, se eu olhar aqui, ó, tem 1, 2, 3. Então, eu posso acrescentar zeros antes aqui do 4, que não vai interferir em nada. Então, eu coloquei alguns zeros. Comecei a voltar. Uma casa, 2, 3, 4. A vírgula vai ficar aqui, ó. Portanto, vai ficar 0,04 metros. Isso é a dilatação sofrida nessas condições. Tá certo? Eu vou disponibilizar para vocês essa questão, ou melhor, esse conteúdo. Tá bom? Então, vejamos outro exemplo. Uma liga metálica tem comprimento de 5 centímetros a temperatura de menos 10 graus Celsius. Sabes que a liga sofre uma dilatação de 0,04 centímetros quando a temperatura atinge 40 graus Celsius. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear da liga metálica? Vejamos. O que é que nós temos que fazer agora? Nós temos que observar o seguinte. Eu tenho o comprimento inicial? Tenho, 5 centímetros. Aqui. Eu tenho a temperatura inicial? Tenho, menos 10. Eu tenho a temperatura final? Tenho, 40. Eu tenho mais a dilatação sofrida. Ó, sofre uma dilatação. Então, 0,4. Bom, não tem o valor do alfa, que é isso que ele está querendo encontrar. Ele está pedindo aí, ó, o valor do coeficiente de dilatação linear. Então, colocando os números, ou atribuindo os valores, no lugar de ΔL, eu vou botar quanto? 0,04. Igual. Eu vou aumentar aqui a letra, tá pequena. Igual. Comprimento inicial do corpo, 5 centímetros. 5 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa é o que eu estou procurando. Vamos ver? Isso. Variação de temperatura. Então, é a temperatura maior, no caso, a final, foi 40, menos
a temperatura inicial. Tenha cuidado aí, que a temperatura inicial é negativa. Ó, tá certo? Então, é 40 menos 10. Ora, lembrando em matemática que menos e menos aqui, ó, vai dar mais. Portanto, eu vou ter 0,04 igual a 5 vezes o alfa vezes. Então, menos com menos vai dar mais. Então, 40 com mais 10 vai ser 50. Bom, o que é que eu tenho que fazer agora? 0,04 igual. Aí 5 vezes 50 vai ser 250 e repete o alfa. Bom, podemos inverter essa equação fazendo o seguinte: 250 alfa igual a 0,04. Ou seja, eu vou ter que o alfa vai ser igual a 0,04 dividido por 250. Bom, se vocês pegarem a calculadora de vocês, vocês vão observar que se eu dividir 0,04 por 250, vai dar um número assim, ó. Certo? Um número muito pequeno, tá certo? Ó, o coeficiente linear seria 0,00016. Ah, professor, mas então eu não vejo na resposta desse jeito. Por quê? Porque geralmente o coeficiente de dilatação linear ele está representado numa notação científica. O que quer dizer isso? É um número maior que 1, menor que 10, acompanhado de uma potência. Como é que eu faço isso, pessoal? Preste atenção, ó. Olha onde está a vírgula. É só contar que eu vou deslocar a vírgula até ficar entre o 1 e o 6. Para quê? Para ficar 1,6 vezes, aí a potência de base 10. Aí agora eu conto quantas casas, ó. Veja lá, estou na vírgula aqui. Então, pulei um zero. 1, 2, 3, 4. Para chegar entre 1, ficar entre 1,6. Então, o expoente é 4. Pronto, eu já sei que o expoente é 4. Pronto. Agora, eu preciso saber se ele vai ser positivo ou negativo. Bom, se eu desloquei a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Então, menos 4. Vou ajeitar aqui. Então, o expoente vai ficar menos 4. Aí, graus Celsius elevado a menos 1, porque é a unidade de medida do coeficiente de dilatação linear. Ok, crianças? Alguém tem alguma dúvida? Queira perguntar?
esse conteúdo, a gente vai trabalhar com números muito pequenos ou números muito grandes. E quando a gente trabalha com números muito pequenos, geralmente a gente coloca em notação científica. Eu vou repetir para vocês o que foi que eu fiz, tá bom? Estão me ouvindo direitinho, né, pessoal? Vejam, ó. Uma liga metálica que tem comprimento de 5 centímetros. Então, eu tenho o comprimento dela. A temperatura de menos 10 graus Celsius. Sabe que a liga sofre uma dilatação 0,04. É o ΔE. Quando a temperatura atinge 40 graus Celsius, temperatura final. Qual é essa dilatação? Quer achar o valor de alfa. Então, ΔL é igual a 0,04. Comprimento inicial, 5 centímetros. Vezes o alfa, vou repetir, porque é o que eu estou procurando. O ΔT, temperatura final menos a temperatura inicial. Lembrando que a temperatura inicial é negativa. Aí ficou 0,04, 5 alfa, 40 mais 10, porque esse menos e menos aqui vai dar mais. Então dá 50. O que eu tenho que fazer? Multiplicar 5 vezes 50. Então, repetir 0,04 igual a 5 vezes 50, deu 250 alfa. Invertendo a equação, eu tenho 0,04. Deixa eu corrigir aqui. Deixa eu ficar aqui. Porque aumentou um zero aqui. Então, eu tenho 250 alfa igual a 0,04. Ou seja, o alfa, esse valor está multiplicando aqui o alfa, você está multiplicando, quando ele passa para depois da igualdade, ele passa dividindo. Então, é 0,04 dividido por 250. Na hora que eu dividir esse número pequeno por esse, 250, vai dar 0,0016. Esse número, resultado, representa o coeficiente de dilatação linear. Mas ele é muito pequeno. Então, podemos colocar em notação científica. Como é que eu faço? Pego essa vírgula e desloco para ficar entre 1,6. Ou seja, na hora que eu deslocar, eu vou contar que tem 1, 0, 2, 3, e eu vou ter que pular mais um 1, faz 4 casas. Então, eu pulo 4 casas, eu boto um expoente 4. Como eu desloquei a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Portanto, ficou 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Resposta da questão. E agora, eu vou explicar para vocês dilatação. Tranquilo, criança? Bom, dilatação superficial. Ocorre uma variação no comprimento e na largura do corpo. Ou seja, ocorre em 2 dimensões. Então, vejamos um exemplo. Uma chapa de certo material é aquecido de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. E sua área varia de 2 metros quadrados para 2,05 metros quadrados. Veja, para representar a área aí, eu uso um S. Por quê? De superfície. Superfície significa área. Então, a área sofreu uma dilatação de... Então, ΔS representa a dilatação sofrida. Então, eu faço área final menos área inicial. No caso,
S menos SO. Certo? Ora, então, a área final é 2,05 menos a área inicial 2,00. Então, subtraindo, vai dar 0,05 metro quadrado, representando a dilatação sofrida, né, por essas condições aí. Tá bom, pessoal? Então, o procedimento é praticamente o mesmo. Mudou só as letras, ó. A dilatação depende de 3 fatores. Primeiro fator, do material que constitui o corpo. Ou seja, todo material tem seu coeficiente de dilatação linear, representado pela letra beta. Veja bem, antes era alfa, agora já é beta. Tá bom? Aí depois vocês podem me perguntar, professor, e qual a relação entre alfa e beta? Posso explicar. Letra B, das áreas iniciais do corpo, ou seja, da área inicial, SO. Então, quanto maior a área inicial, maior vai ser a dilatação. Da variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial. Então, para calcular a dilatação superficial, aqui não é linear não, viu? É um erro de digitação, vou corrigir logo. Superficial. Temos a forma ΔS igual SO vezes beta vezes ΔT. Tá certo? Então, o que é que significa? ΔS significa a dilatação sofrida. SO significa a área inicial. Beta aqui, ó, beta significa coeficiente de dilatação superficial. E ΔT, variação na temperatura. Bom, só para lembrar vocês, o beta, pessoal, lá na frente nós podemos observar um beta, ele é igual a 2 vezes o alfa. Ele é 2 vezes o alfa. Aí você poderia perguntar, mas professor, como assim? Ora, se o coeficiente de dilatação linear representa a dilatação sofrida só no comprimento, o beta representa o coeficiente de dilatação superficial, que é comprimento e largura, ou seja, 2 dimensões. Portanto, o beta é 2 vezes o alfa. Tá certo? É uma relação importante. Ah, professor, eu estou fazendo a questão sobre dilatação superficial, mas me deram o coeficiente de dilatação linear. O que é que eu faço? Só multiplicar por 2. Ou seja, o beta vai ser 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá bom? Dúvidas? Pessoal, vocês vão ter que pegar o livro de vocês e dar uma lida também, criança. São informações importantes, mas não pode deixar adormecidas. Vejamos um exemplo aí. Uma placa tem 5 metros quadrados de área, quando a temperatura é 10 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação superficial 4 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius, faltou graus Celsius elevado a menos 1. Qual a dilatação sofrida pela placa
quando a temperatura for de 50 graus Celsius. Vejamos, eu tenho a área inicial, 5 metros quadrados. Faltou aqui. Quadrado. Temperatura inicial, 10 graus Celsius. Temperatura final, 50. E o coeficiente de dilatação linear, ou melhor, coeficiente de dilatação superficial, 4 vezes 10, elevado a menos 4 graus Celsius, elevado a menos 1. Pronto. Aplicando a forma de dilatação superficial, não tem nada de linear aqui. Certo? Teremos ΔS igual a SO vezes beta vezes ΔT. Então, colocando os valores. Quem é o SO? A área inicial, 5. Então, eu vou colocar aqui o 5. Vezes. O valor do beta está aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 4. Aí, vezes. Variação da temperatura. Então, a temperatura ela variou de 10 para 50. Então, seria 50 menos 10. Só um espaço para ficar melhor. Então, eu vou ter 5 vezes 10, 4 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 40. Porque 50 menos 10 vai dar 40. Pronto. Então, de novo, multiplicar os números. Eu tenho 5, ó. Vou multiplicar por 4, vai dar 20. 20 vezes 40. Tá certo? Isso vai dar 800. Ah, professor, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer assim, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. Então, eu boto 80 e acrescento mais esse zero que acompanha o 40. Então, ficaria 800 vezes 10 elevado a menos 4. Bom, de novo, eu tenho um expoente aqui, uma potência de base 10 com expoente menos 4. Então, significa dizer que eu vou voltar a vírgula 4 casas. Eu contando, eu só tenho 1, 2, 3. Então, eu posso colocar alguns números antes, não importa. E depois, coloco 800. Então, vou voltando às vírgulas. Uma casa, 2, 3. Correto? Mas eu preciso voltar 4 casas. Então, volto mais uma. Então, a vírgula ficaria aqui, ó. Eu posso eliminar esses zeros antes. Ó. Ficou 0,08. Ou melhor, 0,0800. Bom, mas tem uma regra que diz que à direita de um número, né, após a vírgula, esses zeros não vai interferir. Portanto, eu posso fazer isso assim, ó. E eliminar esse zero. Ficaria 0,08, no caso aqui, metros ao quadrado. Seria a dilatação sofrida. Procedimento bem parecido com o outro. Com a dilatação linear, com as modificações de acordo com as letras utilizadas. Vou repetir o que eu fiz. Bom,
eu tenho comprimento inicial 5 metros quadrados, temperatura inicial 10, temperatura final e tem o coeficiente de dilatação linear. Então, o que é que ele está querendo? A dilatação sofrida. Então, a fórmula seria ΔS igual a SO vezes beta ΔT. Então, colocando os valores, o SO ficaria 5, o beta 4 vezes 10 é menos 4, e a variação de temperatura seria 50 menos 10. Bom, eu tenho 5, 4 vezes 10 é menos 4, vezes 40. Porque 50 menos 10 vai dar 40. Certo? Bom, então, multiplicando os números, 5 vezes 4 vezes 40 vai dar 800. Repete a potência de base 10. 10 elevado a menos 4. Eu tenho que voltar 4 casas aqui no 800. Ó, mas quando eu começar 1, 2, 3, ó, vai faltar casa. Então, eu posso colocar zeros antes do 8. Então, eu coloquei 2 zeros. Então, quando eu voltar, ficaria 1, 2, 3, 4. Portanto, a resposta seria 0,08 metro quadrado. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. Vamos ver essa outra questão? Bem parecida com aquela anterior. Quarto exemplo. Uma chapa metálica tem área de 5 milímetros quadrados. A temperatura de menos 10 graus Celsius. Correto? Sabe-se que a liga sofre uma dilatação de 0,08 milímetro quadrado quando a temperatura atinge 30 graus Celsius. Aí a pergunta é: qual o valor do coeficiente de dilatação superficial? Então, o procedimento é o mesmo. ΔS, SO, beta, ΔT. Então, vejamos. Quanto é o valor do ΔS? 0,08. Igual. A área inicial, 5 vezes. O coeficiente de dilatação superficial, o beta aqui, é o que ele está querendo saber. Ctrl V. Vezes. Variação na temperatura, ele saiu de menos 20 para 30. Então, seria 30 menos 20. Ok, pessoal? Muito bem. Então, eu vou ter 0,08 igual a 5 vezes beta vezes... Lembrando de novo, ó, menos e menos aqui vai dar mais. Então, 30 mais 20 vai dar 50. Ou seja, eu vou ter 0,08 igual a 5 vezes 50. 250. Repete o beta. Invertendo, eu vou ter 250 beta igual a 0,08. Ou seja, eu vou ter beta igual a 0,08 dividido por 250. Bom, crianças, se vocês pegarem a calculadora, vocês vão observar
que eu dividi 0,08 dividido por 250, ele vai dar esse valor, 0,00032. Tá certo? Ó, então, esse número é muito pequeno. Vejamos que ele é um número muito pequeno. E aí, ele precisa ser escrito em notação científica. Lembrando, notação científica, o número tem que ser maior que 1, acompanhado de uma potência de base 10. Então, eu vou pegar a vírgula que está aqui, ó, e deslocar 1, 2, 3, 4, para ficar entre 1, ou melhor, o 3 e o 2. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a uma potência. Aí eu conto as casas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a potência é 4. Só que eu tenho que observar se essa potência é positiva ou negativa. Como eu desloquei a vírgula para a direita, a potência é negativa. Então, é menos 4. Aí, graus Celsius elevado a menos 1, que representa o coeficiente de dilatação superficial, o beta. Resposta da questão. Tá bom? Pessoal, eu agradeço a vocês que participaram. Sei que foram muito poucos, mas a minha aula, tanto faz eu dar aula para a turma toda, como para 8, 6 alunos, tem que ser da mesma qualidade, tá bom? Um abraço, felicidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá certo?